Salve, salve amiguinhos, professor João aqui, já estava com saudade de vocês. Galera, nessa semana a gente vai estudar a função do primeiro grau, está no seu módulo 11 aí, correto? Galera, essa função, para resumir, para adiantar um pouquinho o processo, já que é muita coisa que a gente vai falar, é toda função real, com domínio e imagem real, que associa o valor do x a uma imagem dada por uma lei do tipo y igual a ax mais b. Repara que a e b são constantes, são coeficientes numéricos e x é a variável. Isso daqui, galera, é um polinômio do primeiro grau, é um tipo de equação do primeiro grau. Você tem um termo com a variável do grau 1 e um termo independente, ok? Quando isso acontece, quando a lei da sua função é um polinômio do primeiro grau, a gente fala que ela é uma função do primeiro grau. Bem criativo, né? Exemplos. Y igual a 2x mais 3 é uma função do primeiro grau. O a vale 2 e o b vale 3. Y igual a 3 menos 4x. O a vale menos 4 e o b vale 3. Então, primeira observação, tá, gente? O a não é quem vem primeiro. O a é o número que está multiplicando o x. E o b é o termo que está independente de x. Quem multiplica o x é o a, quem é independente de x é o b. Quem multiplica o x aqui? Menos 4. O a vale menos 4. Termo independente de x, 3. O b vale 3. Dessa forma, aqui nesse exemplo, o f de x igual a 12x, o a vale 12, e como não tem termo independente, quer dizer que esse termo independente vale 0, ok? g de x igual a menos 2 terços, menos 5x sobre 7. Quem é o a? O a é todo o número que multiplica o x, no caso, menos 5 sobre 7. E quem é o b? É o termo independente de x, menos 2 sobre 3. Então pode ter fração, pode ser positivo, negativo, pode ter radical. Desde que os coeficientes sejam números reais, tá valendo, beleza? Eu espero que tenha ficado entendido. Se a sua função é dada por um polinômio do primeiro grau, é uma função do primeiro grau. A parte mais importante, talvez, quando a gente estuda uma função, é analisar o gráfico dessa função, correto? Esse gráfico ele sempre vai ter uma certa característica dependendo do tipo de função que a gente analisa. No caso da função do primeiro grau, esse gráfico é uma reta. Toda função do primeiro grau tem uma reta como representação gráfica. Essa reta vai passar pelos pontos, pelos pares ordenados da função, e quando a gente conecta todos esses pares ordenados, a gente vai perceber um alinhamento, E esse alinhamento vai formar a nossa reta. Vamos ver alguns exemplos aí na apresentação? Bom, galera, para construir o gráfico de uma função, a gente deve partir do princípio que toda função é formada pela união de infinitos pontos. E para achar esses pontos, para achar esses pares ordenados, a gente vai fazer o seguinte. Vai construir uma espécie de tabela, atribuindo valores para x, aleatoriamente, você vai escolher os valores, e descobrindo quais são os valores de y associados por esses valores de x na função. Vamos ver aqui um exemplo da letra A. Eu escolhi para valores de x, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu escolhi esses valores, não tem nenhuma pré-determinação, você poderia ter escolhido valores diferentes. A função é y igual a x menos 3. Então eu vou pegar a lei da função e substituir o x por cada um desses valores, achando o valor de y correspondente. Achei o valor de y, vou marcar o par ordenado. E aí eu vou ter esses 7 pares ordenados aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Repara aí com paciência, se for o caso dá uma pausa. E repara que substituindo o x na lei da função, você consegue achar o valor do y e achar o par ordenado por consequência. Vamos plotar esses pares ordenados no plano cartesiano? Vai ficar mais ou menos assim. Esses são os pontos e vocês estão vendo que eles estão bem alinhadinhos. Imagina agora que eu pegue valores de x infinitamente parecidos nesses intervalos, no meio desses pontos. Se eu for substituir esses valores na função, esses pontos também vão estar alinhados e a união de infinitos pontos alinhados vai formar a reta. Essa reta, em vermelho, é o gráfico da função y igual a x menos 3. Seguindo um princípio parecido com na questão anterior, eu peguei a lei da função, escolhi valores de x de maneira aleatória, substituí na lei da função, achei os valores de y correspondentes para cada valor de x e achei os pares ordenados. Lembrando, esses valores de x, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, eles não têm nenhum critério de escolha, eu escolhi de maneira aleatória. Você poderia ter escolhido quaisquer valores. É bom não escolher valores muito distantes, para não ficar
pontos muito discrepantes no gráfico. Plotando esses pontos no plano cartesiano, a gente vai ter essa sequência de pares ordenados, que dá essa sequência de pontos, e a união desses infinitos pontos que estão alinhados vai formar uma reta. Essa reta em vermelho é o gráfico da função y igual a 6 menos 2x. Tudo bem? Observação. Como a gente já viu, né, no comecinho, quando A é positivo, a função está crescente. Quando A está negativo, a função está decrescente. Esse é o gráfico de uma função decrescente. Repara que quando o x está avançando para a direita, o y diminui de valor. O gráfico fica com essa inclinação. Agora um exemplo de uma outra função, o gráfico da letra C. Achei os valores de x, determinei de maneira aleatória, substituí na lei da função, achei os valores de y, marquei os pares ordenados. Peguei esses pares ordenados e botei no plano cartesiano. Esses são os pares ordenados que eu marquei. Ligando esses pares ordenados que estão alinhados, eu vou ter o gráfico da função y igual a 3x, que é esse gráfico em vermelho. Mais uma vez, coeficiente A é 3, é positivo, função crescente. Esse é o gráfico de uma função crescente. Dando continuidade, senhores, a gente vai falar agora sobre os coeficientes numéricos, né, que acompanham a função do primeiro grau. A gente já sabe que a função do primeiro grau é a função do tipo y igual a ax mais b. Seus coeficientes são a e b. X é variável, a e b são coeficientes. Esses coeficientes têm nomes especiais, né, nomes próprios, que a gente vai definir agora, e também têm características especiais. Né? Eles não vão receber nomenclatura apenas para ter nome, porque eles também vão ter uma função. O coeficiente A, que aparece multiplicando o x, é chamado de coeficiente angular. Ele recebe esse nome, galera, porque ele tem a ver diretamente com a inclinação que a sua reta vai ter. Né? Dependendo do valor do A, a inclinação da sua reta vai mudar, ou seja, o ângulo formado entre o eixo horizontal e a reta depende do valor do coeficiente A. Ok? Ele também é chamado de taxa de variação média. Por que, professor, que ele tem esse nome? Porque ele pode ser obtido fazendo a taxa de variação média. Né? Que nome curioso, né, professor? Como é que é a taxa de variação média? É a variação do y no intervalo, ΔY, sobre a variação do x. Professor, não entendi. Vamos ver, vou botar assim, galera. Às vezes ele vai te dar o gráfico de uma função e vai pedir para você determinar qual é a lei daquela função. Ou seja, você vai precisar determinar quem é o A e quem é o B. Então, a gente tem que ter ferramenta para descobrir isso. Se por acaso ele me der uma função com dois pontos bem definidos, eu consigo descobrir o valor do coeficiente A fazendo a taxa de variação média, ΔY sobre Δx. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho o ponto A, cuja coordenada x é 3 e a y é 15, e eu tenho o ponto B, cuja coordenada x é 8 e a coordenada y é 75. Tem dois pontos, o gráfico é uma reta, então eu já sei que é uma função desse tipo, e para isso eu preciso descobrir os valores dos coeficientes. O coeficiente B a gente já vai falar dele, mas o coeficiente A eu posso achar fazendo ΔY sobre Δx. O que é ΔY? É a variação do y sobre a variação de x, na mesma ordem, tá? Aqui eu fiz assim, YB menos YA sobre XB menos XA. O detalhe é que se você trocasse a ordem, daria o mesmo resultado. Tipo, se você fizesse YA menos YB sobre XA menos XB, daria o mesmo resultado. Aliás, tenta aí e fala comigo semana que vem para ver se deu o mesmo resultado mesmo. Então, o Y do B é 75, o Y do A é 15. 75 menos 15. O X do B é 8, o X do A é 3. 8 menos 3 dá 5. 60 sobre 5 dá 12. Esse coeficiente angular é igual a 12. Certo? A taxa de variação média é 12. O que isso significa, galera? Na prática, significa que a cada uma unidade que o x varia, o y vai variar 12 unidades. Se eu ando 1 para frente, eu ando 12 para cima. Mais 1 para frente, mais 12 para cima. Taxa de variação média é isso. O y varia 12 unidades para cada unidade que o x variar. Belezinha? Eu não botei aqui porque não deu espaço, mas você pode destacar isso aí no seu livro, na página respectiva. Tudo bem? É o seguinte, se esse coeficiente A for positivo, significa que a função vai ter essa característica aqui, ó. Ela vai ser crescente. Porém, por outro lado, se o coeficiente A for negativo, como é o caso aqui desse exemplo, que o A vale menos 2, a sua função vai ser decrescente.
Quando a taxa de variação é positiva, o y aumenta. Quando a taxa de variação é negativa, o y diminui. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Belezinha? Uma outra coisa que a gente também vai estudar é o coeficiente b. Ele recebe o nome de coeficiente linear. E ele representa, galera, ele está associado com o ponto de interseção do gráfico com o eixo vertical. Lembrando, mais uma vez, quando está em cima do eixo vertical, o valor do x é sempre igual a zero. Eu só tenho ali o valor do y. Então, o ponto sobre o eixo vertical tem sua coordenada y igual a do coeficiente linear da sua função. Exemplo, f de x igual a 5 menos 2x. Quem é o coeficiente angular? Menos 2. Quem é o coeficiente linear? 5. Quer dizer que o ponto de interseção desse gráfico com o eixo vertical, que ocorre aqui no ponto A, vai ter o valor de y igual a 5. Ou seja, essa interseção aqui ocorre no ponto 0 e 5. Esse ponto está a 5 unidades de distância do zero. Lembrando, se o B for positivo, a interseção vai ser na parte de cima. Se o B for negativo, a interseção vai ser na parte de baixo. Tranquilidade? Então, galera, por enquanto é isso. Não sai daí não, hein? Bom, galera, então seguindo aqui para um exemplo de como que esse tipo de função pode ser cobrada dentro do conteúdo. O que a gente acabou de fazer, né, até o quadro anterior, foi pegar a lei da função e jogar essa lei da função no gráfico, né? A gente consegue, através da lei explícita, chegar no gráfico da função. Alguns exercícios vão estar interessados no contrário. Eles vão pedir para você olhar para uma representação gráfica, geralmente uma reta, né? Nesse capítulo faz sentido ser uma reta, e a partir dessa reta que você obtenha uma expressão algébrica que dá a lei da função. Então a gente tem que aprender, para achar a lei da função, a encontrar os valores de A e de B baseado apenas nas informações do gráfico, beleza? Lembrando, se a sua função é uma reta, ela é uma função do primeiro grau e a sua lei vai ser do tipo y igual a x mais b. Todo gráfico que é uma reta é uma função do primeiro grau. Show de bola? Bom, nesse gráfico aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ele está me dando algumas informações, né? É uma reta, a função chama g de x, eu não sei quem ela é, mas é do tipo ax mais b. Lembra que g de x e y é a mesma coisa. Ele fala para mim o seguinte, ele dá três informações aqui. Ó. Primeiro, que a interseção com o eixo vertical acontece quando o y é igual a 2. E aí eu já vou lembrar que a interseção com o eixo vertical é o valor do coeficiente b. O b vale 2, então. Já tem uma informação de graça, vou anotar ela aqui já já. Segunda informação, ele me deu mais dois valores de x, tá vendo? X igual a 2, x igual a 6, me deu mais dois valores de y. Quando o x vale 2, o y vale 4. Quando o x vale 6, o y vale 8. Com isso, eu também vou conseguir achar o valor do A. Vamos aos pormenores. A interseção, vou escrever assim, ó, I de interseção com OY, que é o eixo vertical, é igual ao ponto 0B, que vai ser igual ao ponto 0,2. Por que 0,2? Eu estou vendo aqui no gráfico. A informação está no gráfico, eu vou anotar. Conclusão, B é igual a 2. Já achei o B da minha função. Falta achar quem agora? O A. Para achar o valor do coeficiente A, eu vou lembrar que ele é a taxa de variação média. Ele é o ΔY sobre o ΔX. E aí eu vou utilizar esses dois pontos aqui, ó. Esse e esse. Nesse ponto, o x vale 2 e o y vale 4. E nesse ponto, o x vale 6 e o y vale 8. Sei lá, vou chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B. E aí eu vou fazer o quê? YB menos YA sobre XB menos XA. Esse cara aqui vai dar quem? Vamos lá, quem é o YB? O YB vale 8, o YA vale 4. O XB vale 6, o XA vale 2. Então A vai ser igual a 4 sobre 4. A vai ser igual a 1. Tranquilo? A igual a 1, B igual a 2. Se eu achei o valor do coeficiente B e eu também achei o valor do coeficiente A, eu achei a lei da função. A função é y
no nosso caso, igual a ax mais b, porque é a função do primeiro grau. Nesse exemplo, ele mandou chamar a função de g, então g de x vai ser igual a 1 vezes x mais b mais 2. E galera, se você não quiser botar esse 1 aqui, tudo bem, tá? Geralmente a gente não bota o 1 na frente do x. Então, g de x, esse gráfico representa a função dada pela lei x mais 2. Ficou tranquilo aí? Bom, tenta fazer algum exercício lá do Praticando Aprendizado, que tem bastante exercício assim pra gente treinar. Tudo bom? Vamos seguir em frente com a matéria. Sai daí não. Bom, galera, seguindo com a matéria, quando a gente estuda o coeficiente linear, a gente aprende que ele é a interseção da reta com o eixo vertical. Então a pergunta natural talvez seja a seguinte, né? Se a interseção com o eixo vertical é o valor do b do coeficiente linear, quem é o valor da interseção da reta com o eixo horizontal? Bom, a gente já sabe que a interseção de um gráfico com o eixo horizontal é chamada de raiz da função. E essa raiz sempre ocorre quando o y é igual a zero. Para descobrir quem é esse valor, basta você pegar a função e igualar o y a zero. Eu vou fazer isso numa função genérica, tá? Numa função do tipo ax mais b. Se eu fizer o y igual a zero, eu quero que ax mais b seja igual a zero. Então ax vai ser igual a menos b, e por isso x vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, não importa qual seja a função, a interseção com o eixo horizontal sempre ocorre quando x é igual a menos b sobre a. Você vai ver quem é o b e quem é o a e vai marcar a interseção. Exemplo, aqui eu tenho o gráfico da função y igual a 6 menos 2x. Lembrando, a interseção com o eixo vertical é o termo independente, quer dizer que ela corta o eixo vertical no ponto de y igual a 6. E a interseção com o eixo horizontal? Não sei, mas eu acabei de descobrir que nesse ponto o valor do x é menos b sobre a. Fazendo a continha rapidinho, ó. Pega a função igual a zero, se você quiser descobrir a raiz. Se você não quiser usar a fórmula, você pode simplesmente pegar a lei da função e igualar a zero. Foi o que eu fiz aqui, ó. 6 menos 2x igual a zero, 6 igual a 2x, x igual a 3. Repara, galera, que 3 é justamente 6, né, menos 6, perdão, sobre menos 2. Menos b sobre a, que dá 3. Então, a interseção ocorre no ponto 3 e 0. O que isso quer dizer? Que a raiz dessa função é o x igual a 3. E a interseção com o eixo vertical é o y igual a 6. Para achar a interseção com o eixo horizontal, menos b sobre a, ou você pega a lei da função e iguala a 0. Tem exercício para fazer assim também, não tem? Tenta a sorte aí. Bom, e um tipo especial, galera, de função do primeiro grau, que não é necessariamente uma função do primeiro grau, é uma função de grau zero, é a função constante. A função constante é aquela função do tipo y igual a b. Nesse caso, b é um número real, não é uma variável, tá? Não está em função de x. Isso quer dizer que não possui variáveis, é uma função de grau zero. Quando isso ocorre, quando você tiver uma função do tipo y igual a uma constante, você vai ter uma função constante, e o gráfico dessa função vai ser uma reta, só que ela vai ser paralela ao eixo horizontal. Como assim, professor? Por exemplo, a reta y igual a menos 3. Está aqui o plano cartesiano, e é a reta horizontal que passa pelo y igual a menos 3. Ou seja, não importa se o y está, não importa se o x está diminuindo ou se o x está aumentando, o valor do y é constante igual a menos 3. f de x igual a 5. Então está aqui, ó, é a função que passa pelo y igual a 5. Contei 5 unidades para cima, tem uma reta horizontal paralela ao eixo horizontal, passando pelo y igual a 5. Não importa se o x aumenta ou diminui, o y é constante igual a 5. Então, se você vê uma reta horizontal, já sabe que é uma função constante, o valor, né, do y vai ser o valor dessa constante. Tudo bem? Tá acabando já, espera mais um pouquinho. E galera, para finalizar esse assunto aí de função do primeiro grau, a gente vai falar da função linear. Não é uma função diferente, ainda é uma função do primeiro grau. Porém, nela, o coeficiente independente, né, o coeficiente linear, ele sempre vai ser igual a zero. Ou seja, essa função é do tipo y igual a vezes x. Essa função é muito importante, tá, gente? Ela tem diretamente uma ligação com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, linkando os dois assuntos. E a gente vai ver que isso é importante pra caramba. Tudo bem? Bom, essas funções ela tem uma característica que o gráfico é uma reta, porém essa reta, quando o b é igual a zero, sempre passa pela origem.
essa reta sempre passa pela origem. Significa o seguinte, não importa qual seja a função linear, o gráfico dela sempre vai passar pela origem do plano cartesiano. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. Y igual a 2x. Se eu marcar alguns pares ordenados aqui, eu vou ver que o 0, 0 está incluído. Porque quando x é 0, 2 vezes 0 dá 0. Esse gráfico é uma função crescente que passa pela origem do sistema. Outro exemplo, y igual a menos x. Marquei alguns valores para x, substituí e achei os valores de y. Repara que o 0, 0 está incluído, ou seja, essa é uma reta de uma função decrescente que passa pela origem do plano cartesiano. Tudo bem? Então a função linear é uma função do primeiro grau que a gente tem que focar nela porque ela vai estar diretamente relacionada com outros assuntos. E o gráfico dela, sua representação gráfica, sempre passa pela origem. É isso, galera. Não tem mais muita coisa que a gente possa falar sobre esse assunto. Lembrando, não deixem de fazer os exercícios que vão aparecer aí para vocês no próximo slide. E a gente se encontra na semana que vem. Lembra que se tiver alguma dúvida, a gente está sempre aí à disposição para poder ajudá-los. Dito isso, meus queridos amigos, um forte abraço e saudações vascaínas.